Lucas capítulo 20. Aconteceu que num daqueles dias, estando ele ensinando ao povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. E lhe disseram: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é teu e quem te deu esta autoridade? E ele respondeu-lhes: Também vos farei uma pergunta. Respondei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles arrazoaram entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não credes nele? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois está convencido de que João era profeta. Então responderam que não sabiam de onde era. Jesus lhe disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço estas coisas. Começou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. No devido tempo, enviou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, o despediram vazio. Tornou a enviar outro servo, mas eles, espancando-o também e afrontando-o, o despediram vazio. Tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo-o, também o expulsaram. Então disse o senhor da vinha: Que farei? Enviarei meu filho amado, talvez vendo-o respeitem. Mas, vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhe fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. Ouvindo eles isto, disseram: Que isto não aconteça. Mas ele, olhando para eles, disse: Que isto, pois, que está escrito: A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Os principais dos sacerdotes e os escribas procuraram lançar a mão dele naquela mesma hora. Mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles contara esta parábola. Mantendo-o sob escrita vigilância, enviaram espiões que se passassem por justos, para o apanharem em alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e ao poder do governador. Perguntaram-lhe: Mestre, sabemos que falas e ensina bem e retamente a quem não atentas para a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Ele, percebendo sua astúcia, respondeu-lhes: Por que me provais? Mostrai-me uma moeda. De quem é a imagem e a inscrição? Responderam ele: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E, maravilhados de sua resposta, calaram-se. Chegando-se alguns dos saduceus, que diziam não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele despose a viúva e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro desposou a viúva e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também o fizeram. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois os 7 foram esposos dela. Jesus respondeu-lhes: O filho desse século casam-se e dão-se em casamento. Mas os que foram considerados dignos de alcançar aquele século e a ressurreição dentre os mortos não se casarão, nem serão dados em casamento.
porque não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Que os mortos irão ressuscitar, nos mostrou Moisés junto à sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaque. Ora, Deus não é Deus dos mortos, porém dos vivos, porque para ele vivem todos. Alguns dos escribas disseram: Mestre, respondeste bem. E não ousavam perguntar-lhe alguma coisa. Jesus, porém, perguntou-lhes: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi diz no livro de Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como estrado aos teus pés. Se Davi o chama de Senhor, como pode ser seu filho? Ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos os escribas que querem andar com vestes longas e amam as saudações nas praças, as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo como pretexto extensas orações. Estes receberão maior condenação. Lucas capítulo 20.